Meus irmãos, ainda em pé, façamos a leitura da palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Poucos versículos leremos hoje. 6 versículos no total. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 18. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. O texto que nós lemos hoje, estes versos, como vocês podem perceber, tratam de aplicações práticas daquilo que falamos na semana passada, a respeito de quem Jesus é e do que Ele fez por nós. Se vocês lembrarem, pregamos que Paulo, para aconselhar a igreja de Filipos, mencionou um hino que a igreja antiga tinha, e este hino fala sobre Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E aí fala da encarnação, da humilhação, da morte até a morte de cruz, e depois da sua exaltação, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo então, após falar essas gloriosas verdades teológicas a respeito de quem é Jesus Cristo, ele agora novamente aplica isso à vida da igreja, e o faz especialmente por meio desses versículos. O verso 12 nos diz: Amados meus, assim pois, vejam, assim pois, ele está extraindo uma consequência daquilo que ele falou. Ele falou quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, qual é o seu status, ou seja, Ele é Senhor e todo joelho se dobrará diante dEle. E uma vez que todo joelho se dobrará diante dEle e Ele é Senhor, agora, portanto, nós devemos obedecer. E Paulo diz, não apenas na sua presença, mas na ausência dEle, de apóstolo Paulo, a igreja de Filipos deve obedecer a Jesus Cristo, obedecer àquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E percebam, vocês sempre me obedeceram. Paulo está falando aqui de um aspecto, sempre obedeceram, um aspecto positivo. A igreja de Filipos, não quer dizer que a igreja de Filipos fosse perfeita, nós já falamos sobre isso em outras pregações. Era uma igreja composta por seres humanos pecam, ela tem seus problemas, tem seus defeitos. Isso fica subentendido, inclusive, nesses versículos que estamos vendo aqui. Mas Paulo está dizendo, olha, a característica geral de vocês sempre foi obediência. Vocês seguem a Cristo. Vocês têm Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor.
Ele é Deus, Ele foi exaltado, todos os joelhos se dobrarão na sua presença, porque Ele é Senhor e vocês reconhecem isso. Vocês de fato têm obedecido Jesus Cristo. Mas assim, vocês me obedeceram muito, principalmente quando eu estava presente. Lembrando, Paulo fundou aquela igreja e fundou de uma maneira extraordinária, com milagres acontecendo, com demônios sendo expulsos, com o Espírito Santo tocando no coração de uma mulher muito rica, Lídia, com os irmãos mostrando hospitalidade, oferecendo as suas casas para que Deus fosse cultuado nelas, com o carcereiro se convertendo depois da terra tremer e as celas se abrirem e os presos não terem fugido. Grandes coisas aconteceram quando Paulo esteve ali. Mas agora Paulo não está lá, Paulo está numa prisão em Roma. E ele preocupa-se em certo sentido de que talvez na sua ausência aquela igreja pare de manifestar a obediência. Essa igreja poderia estar correndo o risco de perder aquele primeiro amor, aquele fôlego, aquele avivamento que acompanhou o início da igreja. 10 anos já haviam se passado desde a sua fundação. E Paulo, de certa maneira, quando ele escreve isso, está dizendo assim: olha, por favor, não fiquem vivendo do passado, não sejam meramente saudosistas. Naquele tempo que Paulo estava aqui, quando Paulo estava aqui, os milagres aconteciam, parece que o Espírito Santo estava presente de uma maneira mais especial do que hoje, parece que naquela época as coisas aconteciam. Paulo está dizendo: não dependam da minha presença ou do meu carisma para manterem a fidelidade a Cristo. A fidelidade da igreja de Filipos não podia depender da liderança, pura e simplesmente, do seu fundador. E vejam, quem não gostaria de ser liderado pelo próprio apóstolo Paulo? Imaginem que privilégio seria. Mas Paulo está dizendo: vocês precisam amadurecer, vocês precisam ter a sua fé firmada em Cristo, e não nos líderes que fundaram e que dirigiram essa igreja. A fé de vocês deve ser independente de qualquer pessoa, independentemente do passado. Não vivam do passado, mas vivam um presente em Cristo Jesus. E mais ainda, obedeçam, porque o ser humano, qual é a tendência do ser humano? Isso, desde que nascemos, não é assim? Não é assim com as crianças, né? Quando há vigilância, obedecemos. Por que existe polícia? Justamente pela vigilância. Se não há polícia, se não há autoridade, o que os seres humanos fazem? Infringem a lei, desobedecem, fazem o mal contra o seu semelhante. As crianças são assim. Quando estamos ali vigiando elas estão ali, pianinho, obediente. Agora, quando nos afastamos, muitas vezes elas fazem tudo aquilo que não deveriam fazer. Por que o professor tem que ficar na sala de aula quando uma prova é aplicada para os alunos? Porque se ele dá as costas ou se ele sai, e eu vi isso com meus próprios olhos, as pessoas começam a compartilhar as provas, começam a fazer trabalho em grupo, um trabalho que era para ser individual. Ou seja, a vigilância impede, muitas vezes, de fazermos certas coisas erradas. Mas é uma obediência meramente exterior, meramente pelo medo da repressão, pelo medo das consequências do nosso ato pecaminoso ou infrator. Mas Paulo está dizendo: vocês não devem obedecer a Deus mecanicamente. A obediência de vocês não depende de vigilância. Não é uma submissão. Não é como certas religiões que se trata meramente de comportamental. Não é como o Islã, que diz que importa que o mundo se submeta a Alá. Mesmo que não acreditem muito, mesmo que não amem, o que importa é submissão. A fé cristã não é simplesmente uma religião de submissão, é uma religião de coração, de consciência. Obedecemos a Cristo por causa da nossa consciência, não porque tem alguém nos olhando, não porque a liderança está em cima de nós, não porque nos estão fiscalizando. Paulo quer, portanto, que a igreja de Filipos, talvez, ele está pensando, está imaginando que a igreja está indo por um caminho de que a ausência daquela liderança mais carismática, mais firme com eles, está levando talvez a uma certa desobediência. E Paulo diz: não, agora na minha ausência obedeçam, mostrem que vocês têm maturidade para seguir a Cristo independentemente de qualquer controle, independentemente de qualquer vigilância. O chamado de Paulo, portanto, é um chamado à maturidade. Jesus Cristo é Senhor. Isso por si só deveria servir para que vocês obedeçam.
Não a minha presença, não aqui o meu aguilhão, não eu aqui ficar controlando vocês. Obedeçam porque Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Rei do Universo e deve ser obedecido. Sirvam a Ele, cultuem a Ele, adorem a Ele. Façam isso com alegria, com vontade, de coração, e não meramente exteriormente, não meramente de aparências. E Paulo continua, depois desse chamado, portanto, ele continua, e aqui nós temos talvez alguns dos versículos mais polêmicos e mais paradoxais desta carta de Paulo e talvez de todos os seus escritos. Paulo vai dizer o seguinte: desenvolvei, a metade do versículo, parte final do versículo 12 e o versículo 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aqui começam os maus entendidos muitas vezes, porque vejam bem, alguém pode ler aqui, desenvolver a vossa salvação. Mas espera aí, não foi Paulo que disse que nós já fomos salvos, já fomos justificados, já temos paz com Deus, podemos ter segurança da nossa salvação? Sabemos, como cantamos aqui, que nada poderá nos separar, nenhuma força nos separará de Deus, e Ele vai nos conduzir pelo seu caminho até o fim. Por que então Paulo pede para desenvolver a salvação, como se a salvação fosse algo que dependesse do nosso esforço? Se eu já fui salvo, por que eu preciso desenvolver a minha salvação? Parece contraditório, não parece? Pode inclusive dar a entender que a salvação depende dos nossos méritos, dos nossos esforços. Ou seja, se eu for bonzinho, se eu for santo, se eu não me envolver com pecado, se eu não for perverso como as pessoas do mundo, eu então vou me salvar. E Deus vai ter misericórdia de mim. Aí lá no juízo final, de tanto praticar atos de justiça, Deus vai botar tudo na balança e vai dizer: justificado, pode entrar. Essa é uma concepção popular que se tem de religião, inclusive, né? Mas isso não é cristianismo. Isso pode ser até espiritismo. Espiritismo não tem nada a ver com cristianismo. Nada a ver. Não se engane. Espiritismo não é cristianismo. Espiritismo é uma mistura de filosofia platônica com religiões orientais. É uma religião de salvação pelas obras, na qual eu faço coisas boas para que então o meu karma, enfim, né, eu consiga purgar, apagar as manchas dos meus atos ruins que eu pratiquei no passado. Essa é uma característica do Espiritismo, salvação por obras. E não somente do Espiritismo, a maioria das religiões, o Islã é assim também. No próprio budismo, ainda que tecnicamente não se fale de salvação, mas de nirvana, ainda assim no budismo é uma série de práticas e atos que a pessoa tem que adotar para alcançar aquele estado desejável de anulação da sua consciência. Mas o cristianismo é radicalmente diferente de tudo isso. O cristianismo consiste numa religião na qual Deus toma a iniciativa de nos salvar, e a salvação é por graça, ou seja, pela ação de Deus e não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras. Mas aí vem a pergunta: mas Rodrigo, por que ele está falando aqui desenvolver a vossa salvação? Vejam, aqui salvação é um sinônimo de crescimento espiritual ou de santificação. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que uma vez que a graça de Deus nos alcançou, uma vez que nós somos salvos, agora nós temos que viver de uma maneira digna e coerente com essa graça de Deus que nos alcançou. Nós temos que desenvolver o nosso crescimento à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós temos que nos tornar mais semelhantes a Cristo. Salvação não é simplesmente, aceitei Jesus, fui batizado, recebi meu cartãozinho de membro, agora estou salvo, não preciso mais me preocupar na vida, fico descansando, já entrei no descanso eterno dos santos e não preciso fazer mais nada. Não. A nossa caminhada neste mundo, nesta vida, é uma caminhada na qual nós desenvolvemos a nossa salvação. E aqui é um ponto importante: nós não somos uma pedra, nem robôs. Nós somos seres humanos. E, portanto, isso envolve a nossa vontade, a nossa ação. Nós agimos. Mas Rodrigo, você está dizendo, mas tu não disse que a fé, a salvação é unicamente obra da graça? Sim, ela é.
mas ao mesmo tempo de uma maneira muito misteriosa, alcançados pela graça, a nossa vontade regenerada, ela age. Deus quer que nós tenhamos atitudes, ainda que essas atitudes não venham, no fundo elas não venham de nós mesmos, elas venham de Deus, ainda assim somos nós que estamos agindo. A ação da graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Agora, como que nós conciliamos isso logicamente? Bom, esse é um dos grandes paradoxos do Evangelho, um dos grandes paradoxos da Escritura. Vejam o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, quando eu desejo fazer o bem, não sou eu que estou desejando. Veja como eu sou uma pessoa boa e sou melhor que os outros, porque eu quero fazer o bem. Não, Paulo está dizendo, é Deus quem efetua em vocês o querer. Efetua o querer, ou seja, Deus orienta a sua vontade e também o realizar, ou seja, as nossas ações. Algo que transforma o nosso ser e transforma o nosso coração. É por isso que nós dizemos que não sou eu, o pregador, que converte alguém. E não é o ouvinte que se converte sozinho porque ele é uma pessoa boa e acolheu. Ninguém se converte a não ser que o Espírito Santo opere no seu coração e faça com que ele deseje o Evangelho e faça com que ele tenha fé e realize a sua salvação. A ação de Deus sempre antecede a ação humana. A ação de Deus é sempre prévia. Esse é um dos grandes mistérios da fé. É Deus quem age. E aí a questão é, mas por que ele age num e não age no outro? A resposta é, não sei. E falemos isso com toda sinceridade. Nós não sabemos, e é arrogância nossa querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele deve fazer. Nós não sabemos por que Deus age num momento e não em outro. Nós não sabemos nem por que Deus controla a história, por que Deus permite a guerra na Ucrânia, por que Deus permite que crianças morram de câncer. Nós não sabemos. Essa é a verdade. Nós não temos respostas na ponta da língua e a Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade intelectual sobre a presença do mal no mundo. O que a Bíblia nos escreve e nos garante é que Deus tem o controle do mal no mundo e que Deus vai derrotar esse mal no mundo e o faz por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Deus concede o seu Espírito Santo e concede a fé. Ele opera nas pessoas o querer e o realizar e elas se tornam seus filhos. Mas isso tudo é um grande mistério. Vejam que Paulo diz, Deus efetua em vós o querer e o realizar. Por quê? Porque ele olha para o futuro e vê que no futuro eu iria acreditar, ele vê que no futuro eu seria uma pessoa boa e por isso ele me concede a fé. Não, porque segundo a sua boa vontade. Por que Deus efetua o querer e o realizar nas pessoas? Porque Ele quer. Por que Deus efetua o querer e o realizar em certas pessoas? Pela sua misericórdia. Por que Deus efetua o querer e o realizar em alguns? Porque Ele ama. Porque Ele tem misericórdia, porque Ele quer. É por isso que lá em Deuteronômio também Deus vai falar de Israel. Vocês não eram um povo numeroso, não eram um povo importante, mas eu escolhi amar vocês. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. A resposta é, por que Deus elege Israel e não qualquer outro povo? Porque eu amei Israel. Por que Deus amou Israel? Porque eu amei Israel, ponto. Não preciso dar explicação para ninguém. É mais ou menos isso que a Escritura ensina em Deuteronômio, quando fala da eleição de Israel. Então, meus irmãos, o nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é anunciar ao mundo a ação de Deus e a salvação de Deus. Quem vai vir a fé ou não é somente Deus quem sabe. É somente o Espírito Santo de Deus que fará a obra no coração das pessoas, não nós. Mas isso nos dá a segurança para evangelizar e para pregar. Por quê? Porque nós sabemos que não depende de nós. Então, se eu sou uma pessoa que não tem lá uma boa oratória, se eu sou uma pessoa que não sabe argumentar, eu não sou teólogo, eu não sou especialista em fé cristã, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não é articulada, não importa. Deus usa você e é o Espírito de Deus que vai fazer alguma coisa e não você.
É por isso que todos nós somos capacitados a evangelizar. Por que vocês acham que a Igreja Assembleia de Deus cresceu tanto? Porque os membros têm essa convicção de que é o Espírito de Deus que vai fazer a obra da conversão. Nós somos apenas um instrumento que proclama. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não tem como vir de outra maneira. Mas Deus usa essas palavras para produzir o querer e o efetuar. E assim, meus irmãos, nós temos um paradoxo aqui. Por um lado, porque Deus opera em nós, nós somos chamados a voluntariamente desenvolvermos a nossa santidade, a nossa salvação, o nosso crescimento espiritual. Mas ao mesmo tempo, enquanto estamos fazendo isso, e da nossa perspectiva humana e psicológica somos nós mesmos que estamos fazendo, é na verdade Deus quem está fazendo e atuando em nosso coração, para que ninguém se orgulhe na presença de Deus, para ninguém pense que tenha direitos diante dele e diga: veja Deus como eu sou bom, agora eu mereço a tua graça, agora tu vai me dar o carro que eu desejo porque eu fui bonzinho. Não é assim que funciona com Deus. O nosso querer e o nosso realizar, Deus já está agindo antes mesmo que nós o façamos. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Continuamos sendo responsáveis. Se somos condenados, somos responsáveis por isso. Se fazemos o mal, somos responsáveis por isso. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo humanos, plenamente humanos. Mas Deus opera em nós e produz salvação. E eu quero, inclusive aqui, ler o que um grande pregador da Reforma, Calvino, escreveu a respeito dessa passagem. Ele diz o seguinte: a palavra que ele emprega significa propriamente continuar até o fim. Mas devemos ter em mente o que eu já disse, que Paulo aqui não está arrazoando sobre até onde vai a nossa capacidade de agir, mas ele simplesmente ensina que Deus age em nós de tal maneira que Ele, ao mesmo tempo, não permite que sejamos inativos, mas nos exercita diligentemente após haver nos estimulado por meio de uma influência secreta. Pode parecer, Calvino escreveu isso aqui há quase 500 anos atrás, pode parecer um pouco rebuscada a maneira como ele está escrevendo, explicando esse versículo, mas o que ele está querendo dizer é que há uma vontade secreta de Deus que opera em nós, e nós não adianta nós queremos explicar isso detalhadamente, logicamente, racionalmente. Há mistérios na fé, há paradoxos na fé, e esse é um deles, a responsabilidade humana e a ação divina em nós. As duas coisas andam juntas. Em outro trecho, Calvino vai dizer: eu não rejeito o nome da palavra livre-arbítrio, mas sim a ideia em si. Para que o livre-arbítrio se harmonize com a graça, eles o separam de tal maneira que Deus restaura em nós uma livre escolha para que tenhamos em nosso próprio poder o querer corretamente. Assim eles reconhecem haver recebido de Deus o poder de querer corretamente, porém designam ao homem uma inclinação boa. Entretanto, Paulo declara que esta é uma obra de Deus, sem qualquer reserva, pois ele não diz que os nossos corações são simplesmente convertidos ou despertados, ou que a falta de firmeza de alguém com boa vontade é auxiliada, mas que a inclinação do coração é uma obra inteiramente de Deus. É isso que Paulo fala aqui de uma maneira um tanto chocante e um tanto direta. Mas, de tudo isso, não quero aqui também entrar nessas polêmicas que existem entre as teologias calvinista e reformada, mas quero focar aqui, ou melhor, na teologia calvinista e arminiana, mas quero focar aqui no texto bíblico. E o que o texto bíblico, portanto, nos está fazendo para a igreja de Filipos é chamar essa igreja à responsabilidade de viver uma vida digna à luz do Evangelho, mas ao mesmo tempo não se ensoberbecer com isso e não pensar que ela está fazendo alguma coisa no seu próprio esforço, mas ter consciência de que é Deus que está agindo e é Deus que está operando e é Deus que está fazendo isso na vida daquela igreja, conforme a sua boa vontade, ou seja, o bom propósito que ele tem para aqueles irmãos da igreja de Filipos. E este bom propósito Deus tem para nós hoje aqui também, no século 21, e por isso somos chamados,
E vejam a responsabilidade. A graça de Deus nos alcançou de tal maneira que eu não posso ser relaxado e viver de qualquer maneira. Isso seria o que um pastor luterano alemão falou, seria a graça barata. Não, nós não somos chamados a ter uma graça barata. Não, Deus vai me perdoar, então eu vivo do jeito que eu quero, eu já conto por antecipação com a graça de Deus. Não é isso. A graça que nos alcançou nos leva à responsabilidade. Vejam que responsabilidade. Deus agiu sem que eu merecesse nada. O Espírito de Deus habita em mim. Como então que eu vou poder viver como se fosse um pecador irregenerado? Como que eu vou viver de uma maneira como se Deus não tivesse me alcançado? É impossível. Esse é o chamado que Paulo faz. Desenvolver, e vejam, o Espírito de Deus alcançou vocês sem mérito nenhum de vocês. Como é que vocês vão continuar vivendo da mesma maneira que viviam antes? É um chamado à responsabilidade. O chamado à obediência, o chamado à responsabilidade. Este, portanto, é o primeiro ponto dos nossos versículos de hoje. Há ainda 2 pontos que eu gostaria de ressaltar nessa manhã. Versos 14 a 16. Se Deus opera em nós o querer e o realizar, e nós somos chamados à obediência àquele Jesus Cristo que é Senhor de todas as coisas, Paulo vai dizer como isso se reflete na prática. E aí ele está pensando aqui, talvez na igreja de Filipos, pelas entrelinhas que nós lemos aqui, talvez havia algum princípio de divisão na igreja, algum princípio de contenda, de fofoca, alguma coisa estava acontecendo. E por isso Paulo vai dar um exemplo bem prático aqui, para que eles vivam em obediência. Ele diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Paulo, portanto, está falando aqui que na igreja de Filipos está aconselhando para que nessa igreja não haja murmurações e contendas. E pelos termos que ele usa aqui, inclusive na leitura do original grego, nós vemos aqui que ele está fazendo uma alusão ao povo de Israel. Ele está usando o povo de Israel como exemplo. Vocês conhecem a história. O que houve com o povo de Israel? Deus libertou eles da escravidão do Egito, tirou-os daquele lugar que humanamente era impossível ele sair de lá. E aquele povo vai pelo deserto e Deus dá alimento para aquele povo. Deus dá maná, Deus fornece água no meio de um deserto. E o povo murmura e murmura, e Deus manda carne, as codornizes. E o povo murmura e murmura porque diz que não vai conseguir derrotar os seus inimigos, então Deus os castiga e diz: olha aqui, ninguém dessa geração pervertida e corrupta vai entrar na terra prometida. Nenhum de vocês vai entrar no descanso prometido. Pelo contrário, vocês vão morrer nesse deserto, porque vocês são murmuradores, vocês vivem reclamando da ação de Deus, vocês só pensam no estômago de vocês só pensam no conforto de vocês. Vocês não pensam no fato de que vocês são meu povo, de que vocês estão na minha presença aqui no deserto, que eu tenho cuidado de vocês e que vocês vão herdar uma terra muito melhor do que aquele lugar onde vocês eram escravos lá no Egito. Vocês esquecem que eu libertei vocês da escravidão, uma escravidão opressora, onde inclusive os filhos homens de vocês eram executados pelos egípcios. Genocídio, um dos primeiros genocídios da história. Eu libertei vocês disso. E vocês ficam aqui reclamando: no Egito tinha cebola, no Egito tinha alho poró, no Egito tinha uma casa melhor. Vocês são murmuradores e agora vocês não vão entrar na terra. Paulo está retomando esse exemplo e diz: olha, Deus libertou vocês. Vocês não eram nada. Vocês não conheciam a Deus. Vocês viviam aí, servindo esses falsos deuses que não são deuses, fazendo aqueles sacrifícios lá. Vocês viviam na opressão, sem esperança no futuro, sem uma esperança clara de vida. E Deus liberta vocês. Deus os chama para servir numa igreja. E vocês deveriam estar engajados
com essa obra de Deus de expandir essa mensagem de salvação para o mundo, mas vocês ficam aí murmurando, reclamando e brigando entre vocês mesmos. Façam tudo sem murmuração, sem contenda. Jesus Cristo é o Senhor, portanto, façam tudo sem murmuração, sem contenda. Parem de brigar por picuinhas. Parem de brigar por... As pessoas ficam aqui nos seus interesses. Sabe por que vocês brigam e têm contendas? Porque vocês são egoístas, vocês pensam no interesse de vocês acima de qualquer outra coisa. Vocês pensam de vocês, e quando vocês estão pensando apenas em vocês, vocês olham para o problema, para o erro, para o defeito do irmão, para a ofensa do irmão, e vocês saem lá criticando, saem lá falando, e começam as brigas. Ou mais ainda, às vezes chega alguém com uma heresia, com uma doutrina nova lá, como possivelmente havia alguns judaizantes lá na igreja de Filipos. Não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado para serem salvos. Eles, parem, essas pessoas vêm com falsos ensinos e geram divisão e contenda dentro da igreja. Não deem ouvidos a essas pessoas que vêm com novidades, que aparentemente parecem interessantes, mas que contrariam o Evangelho. Não! Vocês não foram libertos para voltarem a ser escravos de cerimônias formais do judaísmo. Parem, portanto, de dividir, parem de preocupar-se apenas com seus interesses, parem de olhar apenas para as coisas ruins que estão acontecendo, parem de focar apenas no sofrimento de vocês, e a igreja de Filipos possivelmente já estava aí prestes a sofrer, a igreja de Filipos talvez também tinha problemas financeiros, e Paulo está dizendo, não foquem nessas coisas, não sejam como Israel do Antigo Testamento, façam tudo sem murmurações e contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Vejam, o irrepreensível não quer dizer que o povo ia ser assim, totalmente perfeito, porque a gente pensa em irrepreensível é quem nunca cometeu um erro, E a ideia aqui basicamente é para que as pessoas não tenham o que falar mal de vocês. Vocês sabem que esse é um chamado geral para nós que somos cristãos. Se as pessoas de uma maneira geral gostam de preservar o seu bom nome, para não envergonhar a sua própria honra, nós cristãos ainda temos uma responsabilidade ainda maior nesse sentido, para não envergonharmos a causa do Evangelho, a Igreja de Cristo. Precisamos ser irrepreensíveis. E vocês sabem, nós muitas vezes assistimos aí filmes, séries, que envolvem sempre a questão política, e não precisa filmes e séries, é o que a gente vê também na vida real, no mundo político, É sempre aquela história, a pessoa quer fazer algo certo, ela quer defender algo certo, mas aí vai alguém lá e descobre um podre dela no passado, faz um dossiê e começa a chantagear ela. Olha aqui, eu vou jogar tudo no ventilador se tu continuar com essa ideia. É assim que funciona na política. A política é um jogo de chantagem. É por isso que muitas coisas não acontecem. As pessoas vão lá, vamos moralizar, vamos fazer as coisas corretas agora. Mas aí vai alguém lá e faz um dossiê e descobre que ela tinha um problema, que ela fez algo errado, que ela tem algum filho corrupto, um parente corrupto, alguma coisa, e aí ele, não, peraí um pouquinho, eu não posso ir muito adiante, porque senão vão colocar no ventilador. Por que isso acontece? Porque ele não foi irrepreensível. E ele não pode, portanto, cumprir a sua missão, porque ele é irrepreensível. Ele não é irrepreensível. E aí ele perde a sua credibilidade. Infelizmente é isso que acontece em nosso mundo caído. E nós, como cristãos, portanto, temos que zelar também pela nossa honra, zelar pela nossa conduta, pela nossa atitude, para que o mundo também não tenha o que falar de nós. Sinceros também aponta para esse fato, uma vida transparente. Uma vida transparente, uma vida em que nós não temos aí uma vida secreta. É claro que todos têm uma intimidade, tem coisas que não devem ser públicas, mas assim, eu não tenho uma vida paralela. Não, aqui eu sou uma coisa, lá eu sou outra coisa. Não. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E aqui Paulo novamente faz alusão de Israel do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, Moisés faz um cântico e num cântico ele fala do povo de Israel e do seu pecado. Ele diz: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim manchas, geração perversa e corrupta. E Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que estão ao redor de vocês fazem parte de uma geração perversa e corrupta. Mas vocês não vão ser dessa maneira. Vocês não devem ser assim. Pelo contrário, no meio deles, vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo.
Os luzeiros é sol, estrelas, né? Aquilo que ilumina, aquilo que faz com que tenhamos luz. O mundo está em trevas, mas nós, como igreja, somos luz para o mundo que está em trevas. Portanto, se vivermos seguindo o exemplo de Cristo, na obediência, sem murmuração nem contendas, brilharemos como luzeiros no mundo, e assim o mundo verá a luz de Deus, e assim o mundo será alcançado pelo Evangelho, e assim a igreja estará cumprindo a sua missão. Portanto, o que Paulo está falando de uma maneira muito prática: vivam para o Evangelho, não pensando apenas em si mesmos, e se o fizerem assim, vocês não vão estar murmurando o tempo inteiro, não vão estar brigando o tempo inteiro, terão uma atitude irrepreensível, não terão uma vida dupla, e assim vocês vão brilhar, vão glorificar o nome de Deus, e mais pessoas conhecerão a Cristo e se juntarão a vocês na igreja da cidade de vocês. Este conselho, portanto, de Paulo, esta ordem, essa exortação de Paulo, serve para nós hoje. E ele conclui esse trecho dizendo: para que eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo fundou aquela igreja e ele não quer que aquela igreja simplesmente desapareça, suma do mapa, que aquela igreja deixe de glorificar o nome de Cristo. Se essa igreja continuar e preservar a palavra da vida, é que palavra da vida não é simplesmente Bíblia, porque as pessoas não tinham Bíblia em casa naquela época, não se iludam. A imensa maioria das pessoas não tinha Bíblia em casa, porque a Bíblia não era um livro assim, a Bíblia era composta por vários rolos, que era humanamente muito difícil ter isso guardado em casa, além de ser caríssimo, muito mais caro que um carro ter uma Bíblia completa no mundo antigo. E o Novo Testamento não havia sido escrito, estava sendo escrito quando Paulo fez essa carta. Então, preservar a palavra da vida é preservar a mensagem do Evangelho, preservar a verdade sobre quem Deus é e quem Jesus Cristo é. Ou seja, não abrir mão da ortodoxia. Às vezes existem brigas e discussões, às vezes a igreja se separa por uma questão teológica. Isso às vezes é legítimo, por quê? Porque nós temos que preservar a palavra da vida. Não existe união que não seja em torno da verdade. A verdade é o fundamento da nossa união. Quando nós abrimos mão da verdade, a união é fictícia, não é mais uma união em Cristo, não é mais uma união no Evangelho. E Paulo quer que a igreja, portanto, preserve também a palavra da vida. Combata os falsos ensinos, combata as heresias, isso é importantíssimo. No nosso mundo politicamente correto, hoje em dia, falar a verdade pode parecer errado, mas não, Paulo está dizendo, vocês têm que falar a verdade. Vocês têm que preservar a palavra da vida. E se vocês preservarem essa palavra que dá vida, que produz salvação, eu saberei então que o meu esforço não foi em vão. E por fim, na última parte, Paulo vai dizer então, vai convidar a igreja a se alegrar e a encarar a sua vida e a vida dele como um sacrifício pela causa do Evangelho. E ele vai dizer: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo está dizendo aqui é que, olha só, a minha vida... Paulo sabia que ele poderia ser executado a qualquer momento. Ele estava numa prisão romana. E no mundo antigo, prisão não era uma pena. Prisão era apenas para evitar que o prisioneiro fugisse, aguardando a sua sentença. E a sentença era normalmente absolvição ou morte, ou talvez umas chibatadas, um espancamento, alguma coisa do tipo, ou expropriação de bens, ou talvez o exílio, né? Mas muito provavelmente era a morte. Paulo estava aguardando a morte. Depois, pela história, nós sabemos que ele chegou a ser solto, ainda não foi dessa vez que ele foi executado, mas ele já estava antevendo que em algum momento ele seria executado. Ele diz: olha, a minha execução seria comparável a uma libação. O que era uma libação? Quando alguém oferecia um sacrifício, seja no mundo pagão ou até mesmo no judaísmo, oferecia um animal que era queimado e era derramado vinho. Vinho, literalmente, era derramado vinho sobre a oferta sacrificada. Para o santo, para o Deus, ou seja lá para quem for, ou no caso para o próprio Deus, no caso de Israel, era derramado vinho. Esse vinho derramado era a libação. E Paulo está dizendo: a minha vida será derramada como uma libação. A libação era como assim, aquele complemento do sacrifício. Ele vai dizer: a fé de vocês, o que vocês creem, é como um sacrifício que vocês oferecem a Deus. A vida de vocês,
a vida de vocês que glorifica a Deus, a fé de vocês na palavra de Deus, tudo isso é o sacrifício que vocês oferecem, figuradamente. Porque agora não há mais sacrifício de animais. Então a fé de vocês, a dedicação de vocês é o sacrifício. E a minha vida derramada pela causa do Evangelho é uma libação, que complementa, que digamos assim, que torna ainda mais belo, digamos assim, esse sacrifício. Paulo antevê o seu martírio e ele vê o seu martírio como algo positivo e não como algo ruim. E por isso ele convida a igreja a se alegrar. Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo, portanto, para aquela igreja se alegrar em meio ao sofrimento, para aquela igreja não se desanimar com a possível morte dele, para aquela igreja não se desanimar, inclusive, com a própria perseguição que eles estavam prestes a sofrer. E por que ele fala isso? Porque o próprio Paulo sabe, com base no ensino de Jesus, no Sermão do Monte, alegrai-vos quando vos perseguirem e disserem todo tipo de mal e calúnia contra vocês, porque grande é o vosso galardão. E Paulo escreveu sobre isso em 2 Coríntios capítulo 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea... Leve. Veja, Paulo está chamando de leve, mas Paulo foi apedrejado, açoitado, espancado, passou por naufrágios, foi preso, foi rejeitado pelos seus, da sua família, passou fome, nudez, frio, mas ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Em outras palavras, olha, não dá para comparar, tá? Não dá para comparar. É muito ruim, sim, é terrível, eu sofri muito, vocês vão sofrer, talvez vocês sofram também. Não estou dizendo que é bom, eu não sou masoquista, ninguém gosta de sofrer, e quando nós podemos evitar o sofrimento de uma maneira legítima, evitemos. Mas assim, apesar disso, essa tribulação, ela é leve quando comparada com a glória que nos aguarda, porque a glória é eterna. O que nós temos aqui é temporal, a riqueza, a glória, o reconhecimento, o cara que é campeão olímpico nos Jogos Olímpicos lá de Atenas, aquilo ali é eterno, aquilo ali perece, mas nós temos uma glória que é eterna de fato, e que nós vamos desfrutar, não apenas vamos ficar falando do que nós fizemos, mas nós mesmos desfrutaremos essa glória. Por isso, não comparem uma coisa com outra, porque está muito acima. Esse é o motivo da alegria de Paulo. Em Romanos, ele vai dizer também, Romanos 8, 17, 18. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É isso, portanto, que Paulo quer que a igreja de Filipos tenha claro, esses 3 pontos, e aqui eu faço as 3 aplicações que encerram. Ele quer que a igreja desenvolva a sua salvação em obediência, sabendo que isso é a ação de Deus na sua vida. Deus não os abandonou e não vai os abandonar, e vai continuar agindo na sua vida para que eles desenvolvam uma vida cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus Cristo. E nessa vida eles não vão estar apenas murmurando e preocupados consigo mesmos, mas estarão resplandecendo como luzeiros num mundo que está em trevas. E por fim, se necessário e se sofrerem por causa disso, eles vão se alegrar, porque eles sabem que a alegria que os aguarda, a esperança futura, é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer e que qualquer mal que o mundo possa nos causar. E por isso, à luz de tudo isso, em primeiro lugar, se Deus está operando em você, e aqui eu falo para cada um de nós nessa manhã, você deve então desenvolver a sua salvação, porque Ele está operando em você. Você deve estar envolvido, empenhado responsavelmente em todos os esforços, no cultivo, na elaboração, digamos assim, do crescimento dessa salvação que você já recebeu de Cristo. Portanto, avalie a sua vida. Você consegue ver a graça de Deus operando em você? Você consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida? Será que você não deveria reagir mais intensamente
a essa graça que te resgatou? Será que a sua resposta a isso não deveria ser uma resposta mais engajada? Da mesma forma, você consegue ver a graça de Deus operando aqui, nessa igreja, nessa congregação, transformando vidas, transformando pessoas, alcançando pessoas? De que maneira você poderia contribuir também para que essa igreja como um todo mostre ao mundo a graça de Deus? Segunda aplicação: quando Deus opera em nós, murmurações, contendas, desânimo não tem lugar no nosso meio. Mas em lugar disso, somos chamados a manifestar alegria em Cristo, comunhão com os irmãos, preservando a mensagem do Evangelho e não dando motivo para falarem mal de nós. Mas é essa a situação da sua vida? O que as pessoas pensam quando olham para a nossa igreja como povo de Deus? E para a sua vida como indivíduo? Elas veem uma pessoa irrepreensível, respeitável? Ou será que vem alguém leviano, sem temor, desrespeitoso, murmurador, descontente? Lembre-se também que Paulo diz que é para fazer tudo isso em temor e tremor. A reverência que devemos resgatar, reverência a Deus, reverência no culto, reverência ao participarmos da ceia, encarando isso como um ato no qual Deus nos alimenta no seu convite. A reverência nas nossas orações com Deus, nosso relacionamento, na maneira como nos dirigimos a Ele. Mas a nossa vida transparece isso ou transparece uma leviandade, transparece uma irresponsabilidade? Por fim, terceiro ponto. Assim como Cristo, que nós vimos na semana passada, naquele hino cristológico, o hino sobre a vida de Cristo, e Paulo, como nós vimos hoje, considere a sua vida como uma libação, ou seja, como um sacrifício preparado para ser derramado alegremente em benefício da igreja, em benefício da sua família, em benefício dos seus vizinhos, dos seus amigos, à medida em que você desenvolve a sua salvação. Sirva sacrificialmente. Pense no interesse da igreja e do evangelho em primeiro lugar. O que você fez pela igreja, por Deus, pelo seu próximo, pela sua família? Isso lhe custou alguma coisa? Lhe causou algum sofrimento? Você teve que abrir mão de alguma coisa para fazer um bem para o seu próximo, para a sua igreja, para a sua família? Você tem perseverado, por outro lado, você tem perseverado na fé até o fim, ao ponto de considerar que a sua fé é uma resposta de ação de graças a Deus? Será que quando você olha para a sua vida, você consegue? Sim, isso que eu estou fazendo não é mérito meu, mas eu ofereço isso como um sacrifício a Deus, um sacrifício agradável a Deus. Você consegue encarar a sua vida como esse sacrifício e mais, consegue se alegrar em abrir mão de certas coisas em prol do reino de Deus? Minha oração nessa manhã é para que Deus capacite a sua igreja para servi-lo com alegria em qualquer circunstância que seja, para que sirva, para que a graça de Deus opere em nosso meio, para que possamos ser transformados e possamos fazer tudo sem murmurações e contendas, e para que possamos resplandecer, portanto, a luz do Evangelho de um mundo que precisa ouvir a verdade do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que assim seja, não só hoje, não só nessa manhã, mas em toda a nossa caminhada ao longo da nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, como teu povo, nessa manhã nos achegamos a Ti, clamando pela Tua presença, reconhecendo, Senhor, que essa palavra, ela nos confronta porque nem sempre vivemos de acordo com ela. Muitas vezes somos como o povo de Israel, sim. Sim, muitas vezes reclamamos daquilo que tu tens para nós, seja como igreja, seja como indivíduos. Muitas vezes não conseguimos ver a graça, a Tua graça em nossas vidas, e nem sequer nos preocupamos em operar, em desenvolver a nossa salvação para nos tornarmos semelhantes ao Teu Filho.
Pelo contrário, nos conformamos em viver de qualquer maneira. Confiamos demasiadamente, de uma maneira demasiadamente leviana até às vezes, na Tua graça, contando com o Teu perdão e com a Tua misericórdia. Mas nessa manhã nós pedimos, Senhor, que Tu derrame o Teu Espírito em nossos corações, para que tenhamos esse desejo de Te servir e o façamos, Senhor, crescendo cada vez mais, operando a Tua salvação em nossas vidas, em nossa igreja, com nossos irmãos, pensando no Teu reino, no Teu evangelho acima dos nossos interesses, deixando de lado todo o mal e todo pensamento ruim em relação ao nosso irmão, em relação à nossa igreja, em relação a Ti, em relação ao evangelho. Dá, Senhor, vitalidade para o Teu povo, dá vitalidade para essa igreja, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo abundantemente sobre essa igreja, para que ela cumpra essa missão de ser luzeiro, de ser luz no mundo que está em trevas, Senhor. Faz isso, Senhor, produz um avivamento em nosso meio, que cada coração deseje, busque o avivamento e assim possamos de fato alcançar, viver, que não haja mais apatia espiritual nesta igreja. Pai, produz, Senhor, verdadeira vida espiritual em nosso meio, verdadeira alegria de compartilhar o Teu Evangelho com aqueles que não Te conhecem, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa fazer essa obra de operar cada vez mais o querer e o efetuar para Te conhecer e Te servir, Senhor. E que essa igreja seja um instrumento para que isso aconteça. Assim nós oramos nesta manhã em nome de Teu Filho Jesus. Amém.